Jesus. Abre comigo a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Enquanto você abre, eu vou estar orando em nome de Jesus. E eu queria conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez. Quem hoje pela primeira vez nos visita, poderia fazer um aceno? Não? Todo mundo é de casa? Ah, que benção. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Efésios 3. Enquanto você abre, eu vou estar orando. Tinha uma pilha que eu tinha deixado aqui, que eu ia precisar. Está aqui. Na pregação achei. Sei que sumiu com ela, né? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, pela Tua graça, pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. E clamo que o Senhor continue derramando sobre nós, Pai, bênçãos sem medida, para que possamos ser cada dia mais parecidos contigo, transformados pelo Teu Santo Espírito e servos e servas que fazem aquilo que nós devemos fazer, Pai, que é glorificar o Teu santo nome. Abençoa-nos nesse momento com a meditação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios 3, versículos 20 a 21 diz aqui: Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. São só 2 versículos, eu vou ler de novo. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, tanto na igreja quanto em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, carta escrita da prisão, quando Paulo estava preso em Roma. Nós começamos a estudar as cartas da prisão, estamos em Efésios, no capítulo de número 3, terminando o capítulo de número 3. Segunda oração que Paulo faz nesta epístola. E esta segunda oração é uma oração que Paulo então pede para que Deus capacite a igreja no poder do Espírito Santo e que a igreja utilize esse poder, esta riqueza, riquezas espirituais. Há um grande problema na igreja que é exatamente isso: ela não sabe que é rica, muitas vezes, e não usa estas riquezas espirituais e acaba numa mendicância espiritual. Em cada final de capítulo, Paulo ele termina o capítulo de Efésios louvando a Deus por alguma coisa. O capítulo 1, Paulo termina louvando a Deus pelo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e o fez assentar nas regiões celestiais. Então Paulo louva a Deus por isso. O capítulo 2, Paulo termina louvando a Deus porque em Cristo Jesus, Jesus reconciliou os homens com Deus, e através disso, então, ele faz a nova criação, uma nova criação, que é a igreja, para que ele habite no meio desta igreja. E o capítulo 3, Paulo está louvando a Deus aqui, pelo infinito poder do Senhor, que é muito maior do que tudo quanto pedimos ou tudo quanto nós pensamos. Ou seja, há um louvor ao poder do Espírito Santo de Deus. E nós encontramos aqui, no versículo 20 e o versículo 21, 2 segredos que nós precisamos desvendar.
dois mistérios que nós precisamos desvendar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele não é um luxo dentro da igreja, mas sim uma necessidade. Quando nós começamos a ouvir a mensagem da palavra de Deus, nós precisamos buscar todas as verdades que estão envolvidas na palavra de Deus. Se nós pegarmos e prestarmos atenção, como muitas vezes nós temos pregado a palavra, ou ela tem sido ensinada, a gente ouve falar muito de que somos vitoriosos, de que somos fortes, de que ninguém pode conosco, isso e aquilo. Mas se nós não entendermos que tudo isso é através do poder do Espírito Santo, nós estamos criando uma geração futura que pensa que nós, por nós mesmos, nos bastamos. Por quê? Eu ouvi crescendo que eu sou vitorioso, que eu sou forte, e assim por diante. Mas por que que eu sou vitorioso? Por que que eu sou forte? Por que o melhor ainda está por vir? Porque o Espírito Santo está em nós. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. A palavra do Senhor, ela diz, lá em João 15:5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós somos os ramos são frágeis. A videira, o tronco é forte. E os ramos só estão vivos porque a seiva corre pela videira para os ramos, que é o Espírito Santo. E Jesus, ele fala assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então nós chegamos a uma conclusão de que o Espírito Santo, ele não é um luxo dentro da igreja. Ele é a grande necessidade que a igreja tem de estar viva. O Espírito Santo é a essência do nosso viver. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós estaríamos ainda nos nossos pecados. Porque a palavra de Deus é clara que diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por que que nós nos convertemos? Porque primeiramente Deus nos amou e entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como eu vou crer em Jesus Cristo, se sou um pecador e o meu espírito está morto em delitos e pecados? O Espírito Santo convence. Ele nos convence. E aí, nós como bons wesleyanos, nós temos o livre-arbítrio, entendemos que nós temos a premissa de decidirmos se vamos nos arrepender ou não, se queremos nos arrepender ou não. Porque o Espírito Santo convenceu, e eu entendi então que eu era pecador, que haverá um juízo de Deus através da justiça que Ele já estabeleceu, segundo a verdade. E aí nós nos arrependemos dos nossos pecados, os confessamos, entregamos a nossa vida a Jesus, e vamos segui-lo por toda a nossa vida. Mas para sermos fiéis a Jesus, nós precisamos do Espírito Santo que nos santifica a cada dia. Porque desde o momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, começa um processo de reconstrução na nossa vida, um processo de santificação nas nossas vidas. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança moral de Deus. Mas o pecado, ele tem um poder destruidor fenomenal.
E ele conseguiu destruir a imagem e semelhança de Deus em nós. E o que está acontecendo? O Espírito Santo, dia após dia, ele vai trabalhando e nos transformando de glória em glória, de fé em fé, para que a imagem e semelhança de Deus seja restaurada nas nossas vidas, ou seja, que nós fiquemos mais parecidos com Jesus a cada dia. Aleluia! E se não for pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, não vai dar certo. Qualquer transformação verdadeira nas nossas vidas só acontecerá no poder do Espírito Santo. Às vezes tem alguns casais que, por exemplo, a esposa fala para o marido: poxa, não é possível, não aguento mais você assim, assado e tal, você precisa mudar e tal, né? Chega um momento que parece que tem que enfiar a cacetada no marido, na esposa, e aí a pessoa fala: eu vou mudar, tá bom, vou mudar. E aí empreende a tentativa de uma mudança pelas suas próprias forças. Dali 3 meses, voltou tudo que era. Por quê? Porque não foi na força do Espírito Santo. As nossas forças são fracas e limitadas, mas no Espírito Santo somos vitoriosos. No Espírito Santo somos fortes. E aí o Senhor diz assim: aquele que perseverar até o final será salvo. A nossa perseverança também depende do Espírito Santo, até o fim. Portanto, o Espírito Santo não é um luxo, é uma necessidade que nós temos nas nossas vidas. Mas eu disse que aqui tem 2 mistérios, 2 segredos que precisam ser desvendados, que estão no finalzinho do versículo 19 e no começo do versículo de número 21. Olha só, presta atenção no 29. Está dizendo: ora, há aquele, aqui é uma crase, então está indicando alguém, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aquele, quem é? O Espírito Santo. O Espírito está nessa crase. Essa crase, inclusive, no grego, chama Espírito. O Espírito Santo, aqui está sendo indicado, que é Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora, olha só, conforme o quê? O seu poder. Mas o seu poder o quê? Que opera em nós. Eu disse que eu precisava de uma pilha para estar ilustrando o que eu quero dizer. Dentro dessa pilha há muito poder. Tem muito poder aqui. Eu cheguei aqui, coloquei no medidor de pilha para saber se eu poderia utilizá-la ainda no microfone, para ver se ela está com 1,5 volts ainda, ou próximo. Há muito poder dentro dessa pilha. Mas efetivamente, o que essa pilha que está na minha mão está fazendo? Nada. Há um poder dentro dela, só que ele está inativo, porque ela está no lugar errado. Aqui nessa caixinha tem uma pilha, que também tem muito poder dentro dela. Mas este poder, porque essa pilha está no lugar certo, colocada aqui nos terminais energéticos, se transforma em energia ativa. Você está ouvindo a minha voz, porque o poder que está dentro desta pilha, ele está alimentando todo o sistema, que leva essa voz pelas caixas de som, pelos retornos, não é? Tem uma grande tecnologia envolvida em tudo isso, mesa de som, equalização, o técnico de som, tem potência de som, tem caixa de som e assim por diante. Mas sem esta pilha no lugar certo, tudo está morto. Existe, está ligado, mas morto.
inoperante. O Espírito Santo é assim. Ele tem muito poder, mas este poder tem que estar ativo. Por isso que aqui o primeiro segredo está dizendo, conforme o seu poder que opera em nós. O poder precisa estar em operação, em atividade na vida do cristão. Senão vai ser como um microfone que eu estou aqui usando para estar trazendo uma ilustração. Ele existe, é maravilhoso, é caro. Um microfone desses aqui, ó, custa R$3.000, um microfone desse, caríssimo. Mas se não tiver um poder ativo nele, é igual um microfoninho de 10 merréis que a gente compra no Xing Ling. Não é verdade? Não é? Você pode ter um microfone caríssimo. Se ele não funciona, ele é a mesma coisa que um que eu faço na minha casa, que não vale nada. Se o Espírito Santo não estiver operando o seu poder em nós, nós somos iguaizinhos ao mundo. Existimos, mas estamos mortos. Billy Graham, uma vez ele disse isso. Ele disse que grande parte da igreja está morta. Por quê? Porque o Espírito Santo não está em atividade na vida dos cristãos. É como esta pilha que está aqui, não serve para nada. O Espírito Santo ele tem que ser operante em mim e em você. E tem algumas coisas, meus irmãos, que inutilizam. Olha só que palavra, inutilizam o poder do Espírito Santo no crente, porque diz aqui, olha, e a epístola está usando uma hipérbole, um crescimento, palavras para mostrar o poder do Senhor. Não está falando simplesmente de um poder, está falando que Ele é poderoso para fazer infinitamente já é infinito. Mas ainda assim, Ele aumenta infinitamente mais do que tudo. Uau! É mais do que o infinito. É o infinito com o tudo junto. Dá para conceber um negócio desse? Um poder que é infinito mais tudo. Uau! É infinitamente mais do que tudo, quanto nós pedimos ou pensamos, conforme um poder ativo que opera em nós. Tem algumas coisas que não permitem que este infinito mais tudo opere em mim e em você. Se a pilha, ela for colocada num lugar onde os terminais estiverem desgastados, sujos, quebrados, está no lugar certo a pilha, mas não tem condições de ser usada, porque não há uma ligação correta. Os terminais energéticos, eles estão inutilizáveis. O que atrapalha em nós, como igreja, que o poder do Espírito Santo, que é infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele opere em nós. Esta ligação não dar certo. A gente sabe, são muitas coisas. Por exemplo, o pecado, nós sabemos, não é? Ô pastor, mas nós somos pecadores. Você entregou sua vida a Jesus? Amém? Você não é pecador. E isso nós precisamos ter nas nossas vidas. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos santificados. Santo é aquele que abandonou o pecado. E o apóstolo João, ele diz, aquele que entregou a sua vida a Jesus, este não peca. O pecado, ele não faz parte da vida do cristão, ele foi abandonado. Nós não somos pecadores, nos céus não entrarão pecadores. Nós somos santos, separados. E essa é a nossa luta contra o pecado a cada dia que nos assedia, não o pecado que está em nós. Nós não somos pecadores.
Porque Deus não anda com pecadores, mas o pecado nos assedia, todos os dias. O que é o pecado? Nada mais é do que uma prática voluntária daquilo que Deus abomina. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que furtava não furta mais, o que adulterava não adultera mais. Passado e presente. O pecado ficou no meu passado, antes de Cristo. Porque depois de Cristo, eu recebi poder para ser feito um filho de Deus. Não mais aos moldes do Adão pecaminoso, mas aos moldes do Espírito que vivifica. Aleluia. O pecado não permite que o poder do Espírito Santo trabalhe em nós. A incredulidade. Romanos 10:9 diz, aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, será salvo. Crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para Tomé, Jesus disse, seja crente, Tomé, e não incrédulo. A incredulidade, ela impede que o Espírito Santo tenha este poder operante em nós. Se a palavra de Deus diz que pode, pode. Se diz que não pode, não pode. Sim é sim, não é não. O que passar disso é do capeta, do capiroto, do xexelento, do diabo, de Satanás. Mas o que está na palavra de Deus é de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, amém, irmãos. Incredulidade. A incredulidade, ela pode ser ilustrada por um sinal. Interrogação. O diabo disse assim para Eva, foi assim mesmo que o Senhor disse? O primeiro ponto de interrogação na Bíblia foi colocado pelo diabo. Na cabeça e no coração de Adão e Eva. Foi assim mesmo que Deus disse? Porque o diabo, ele trabalha na incredulidade, mas o Senhor trabalha na fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Amém? Então, quando nós cremos, somos crentes, o poder do Espírito Santo, ele atua em nós. Outra coisa, meus irmãos, que impede que o poder do Espírito Santo, ele trabalhe nas nossas vidas, é o desleixo de viver como um cristão. Tem muito crente desleixado com o reino de Deus. Desleixado com o reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor desleixadamente, relaxadamente. Tem crente relaxado demais, muito relaxado. Relaxado com as coisas de Deus, relaxado com as coisas do reino, relaxado com aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos viver a Deus, e nós precisamos fazer tudo com zelo. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, o zelo pela casa me consome. O zelo pela casa me consome. Jesus, quando chegou no templo e viu ali os cambistas trocando dinheiro, as pessoas vendendo animais para o sacrifício, aquele comércio, aquele desleixo dentro do templo, Jesus fez um chicote e muita gente fala que ele deu de louco. Ele não deu de louco, não, ele deu de crente. Foi lá, meteu o pé na mesa dos cambistas, foi moeda para todo lado, espalhou as pombas, chicote nas costas do povo e pau. E aí os discípulos, eles entenderam o que a palavra dizia. O zelo pela casa me consome. O zelo, né? Nós não podemos ser desleixados com as coisas de Deus, irmãos. Porque senão o Espírito Santo não vai operar em nós. Esse caráter mundano dentro da igreja. Existe um caráter mundano. Há muito tempo a igreja abriu a porta para o secularismo. Há muito tempo a igreja abriu a porta para o mundo e botou Jesus para fora. Por isso que lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato.
Por quê? Se ele está batendo é porque ele está para o lado de fora. Porque o mundo entrou, fechou a porta e falou: Jesus, fica aí fora, fica aí. Agora eu sou a cabeça da igreja. Porque a igreja, muitas vezes, ela se tornou mundana. Ela quer dar para o povo aquilo que o mundo oferece. Só que com outra roupagem. Que não é o que o Senhor quer dar. O Espírito não pode atuar nessa situação. Mas o segredo a ser revelado aqui no versículo número 20, fala sobre algo, meus irmãos, que impede que o poder do Espírito Santo atue na igreja. Olha, aqui está dizendo no versículo 21, olha, a Ele seja a glória. A Ele, ao Senhor, seja a glória, tanto na igreja, como foi em Cristo. Gosto da oração de Jesus, no capítulo 17 de João, que ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, com o nome que tu me deste. A Ele seja a glória na igreja, como em Cristo Jesus o é. Pai, eu glorifiquei o teu nome sobre a terra. E nós precisamos glorificar o nome de Cristo. Qual o outro problema para que o Espírito Santo não atue em nós e nós sejamos mortos-vivos? A vanglória. A vanglória. O que é vanglória? Vanglória é querer glória para si, envaidecer-se, ostentar, querer aparecer. Nós não estamos fazendo para nós mesmos. Nós não estamos construindo uma igreja para que coloque-se uma placa lá na frente assim: nós que construímos esta igreja, aqui era um cafezal, aqui era um matagal, aqui não tinha nada, e hoje nós fizemos isso. Não. Se não for para Ele a glória, isso é vanglória. É glória vazia. Tinha um cara estranho, que tinha um coração maravilhoso, João Batista. E ele disse assim, em João 3,30, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Estava predito de João Batista que ele iria à frente do Senhor Jesus, preparando o caminho para o Senhor. Nós somos essa geração, irmãos. Essa geração que vai preparando o caminho do Senhor, para que o Senhor chegue nos corações das pessoas, para que o Senhor chegue na vida das pessoas, para que o Senhor chegue no lar das pessoas. Essa glória não é minha, essa glória não é nossa, esta glória é do Senhor. A Ele seja a glória, na igreja, como Cristo fez. Tudo que Jesus Cristo fez, falou, agiu, reagiu, foi para que o nome do Pai fosse conhecido. Foi para que a glória do Pai fosse conhecida. Se eu sou transformado, é para que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo. Ontem, eu estava conversando com a minha esposa, meu filho quer casar. E aí então, eles estão fazendo, ele e a Júlia, cookie, bolinho, para vender, para juntar dinheiro para o casamento. E aí a Isabela levou uns cookies para vender na faculdade. Aí eu ontem, tomando café, eu perguntei para minha esposa: bem, esses cookies que a Bela está vendendo na faculdade, o dinheiro fica para ela ou fica para o Fê? Ela falou: para ela. Para o Felipe. Para o Felipe. Eu falei: mas o Felipe é turco mesmo, hein? Né? Ele puxou a mim, eu falei. Aí ela falou assim para mim: você? Se fosse você, você dava tudo. Você pegava os cookies, fazia e dava para todo mundo. Né? Aí naquele momento eu parei e falei assim: mas antes de Cristo eu não era assim não, eu era um turco, mão de vaca. Eu era um turco, mão de vaca.
Aí ela falou, você vê como Deus é poderoso. Que coisa boa, não é? Porque Deus é poderoso. O turco morreu dentro de mim, mas Jesus renasceu. Aleluia! A glória não é para mim, é para Ele. Não sou bonzinho, Ele me fez assim. Ele me transformou assim, melhor dizendo. Hã? Não é verdade? E você? Mesma coisa. Mesma coisa. O Senhor Jesus está nos transformando de glória em glória. Porque tudo que nós fazemos não é mais para nossa glória, eu não preciso aparecer. A minha vida é para que Ele seja conhecido. É necessário que Ele cresça, mas que eu diminua. Amém? Oh, glória a Deus. Que capim gordura, o que nada mais. Vanglória, queridos. Ele é o rei, nós somos os servos. E às vezes a gente quer inverter essas coisas. Ele é o pai, nós somos os filhos. E é assim que nós vamos vivendo, amém, queridos irmãos? Mas lembre-se sempre da pilha, que é poderosa, mas que a energia, esse poder, tem que se transformar em energia ativa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que viver em santidade. Ele é o único digno de receber toda a glória e toda a honra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Cadê o grupo de louvor? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a epístola termina o capítulo 3 aqui louvando a esse grande poder que é infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo para todo sempre, em todas as gerações. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos queridos? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e se você puder, dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é o único. Amém? Ao único, né? Estamos
Aleluia. Querido, eu quero orar com você nesse momento, que cantou com seu coração, que quer consagrar a sua vida ao Senhor. O que é consagração? Nada mais é do que dizer: Senhor, eu sou teu e a minha vida te pertence, e eu vou sempre glorificar o teu nome. É fácil isso? Não, não é. Não é. Porque o inimigo, ele tenta a mim e a você, para tentar tirar de nós o pior que nós temos dentro de nós. A tentação é isso. Nós queremos dar o melhor, mas o diabo nos tenta a tirar o pior de nós, para as nossas vidas. E assim nós não viveremos no poder do Espírito Santo. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, não vou te pedir para levantar as mãos, mas eu quero colocar você agora aos pés do Senhor Jesus. Você e Ele. Você sabe as lutas que você está passando, você sabe as fraquezas que você tem, você sabe, cada um sabe aonde está pegando. E ali você precisa de uma ajuda. E hoje você vai pedir essa ajuda para mim? Não, para o Espírito Santo. Porque se Ele teve poder para te convencer, para te santificar, para iniciar esse processo de santificação, Ele efetua em vós tanto querer quanto realizar. Coloca a tua vida na presença de Deus agora. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Você que está aqui, você que está em casa, que quer consagrar a sua vida a Jesus, que hoje ouviu uma palavra de que o Espírito Santo está aí cheio de poder, mas ele não consegue operar em você, porque ainda existem algumas coisas que precisam ser removidas, tratadas ou transformadas na sua vida. Eu quero orar por você e com você agora. Senhor de eterna graça e poder, louvado seja o teu santo e teu precioso nome, Pai. Diante de ti, Senhor, eu quero colocar as nossas vidas, que somos frágeis, seres humanos, que fomos, Senhor, completamente desvirtuados pelo poder do pecado, mas que estamos sendo transformados pelo poder infinitamente maior do que tudo do Espírito Santo. Mas nós queremos que Ele opere em cada um de nós. E por isso, Pai, nós precisamos de algumas transformações poderosas nas nossas vidas, para que nós possamos ser, Pai, eficazes e levarmos vida através de nós, que estamos vivendo uma vida de plenitude. Então, Pai, abençoa meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, ajuda-nos, Deus, nas lutas em que temos travado todos os dias com a nossa carne, porque a carne, meu Deus, ela quer que a glória seja nossa, mas a glória não pode ser nossa, a glória tem que ser do Senhor, Pai. E a Tua palavra que diz que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, nós precisamos que o Espírito vença esta batalha, que o nosso Espírito vença e seja vencedor. E é só através do poder do Teu Espírito, que opera em cada um de nós eficientemente, que encontraremos esta vitória. Portanto, Pai, coloca em nós o senso de dependência do Senhor, a necessidade de transformações e de perfeição cristã nas nossas vidas, para que sejamos, Senhor, uma verdadeira igreja, a igreja do Cristo que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós cremos em Ti, Pai. Cremos, Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é por isso que clamamos a Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que teus olhos, Jesus amado, sejam sobre a tua santa e maravilhosa igreja, e que o Senhor nos dê a paz, a alegria, a esperança, e que o teu Espírito opere em cada um de nós, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vai na paz do Senhor, e que o Espírito de Deus encontre em você um campo propício para operar, em nome de Jesus. Às 18 horas voltamos para o culto. Vai na paz, em nome de Jesus.